Patrick e Oscar Romero podem ser contratados pelo Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o São Paulo, como é que o tricolor lidou com o último dia de inscrições, deixando 2 vagas para a próxima fase. Falo sobre o Vasco da Gama, que declarou guerra à Ferge, com direito a pedido de anulação da última partida contra o Fluminense. Já Pedro, que marcou 3 gols na vitória do Fla contra o Bangu, teve um prejuízo de quase R$1 milhão. Você vai entender direito essa história daqui a pouco. Fala ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, mais uma confusão entre clubes agora. O racha é na Libra, aquela entidade que foi criada para representar os times brasileiros. Tem ainda Gregory inscrito na pré-lista do Botafogo, muita informação de finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está acontecendo com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá até 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Mostrando na tela partidas desse sábado no Campeonato Paulista com os meus palpites. 2 jogos para mim tem favoritismo claríssimo. Mirassol e Botafogo, tô apostando todas as minhas fichas na vitória do Mirassol. São Paulo e Red Bull Bragantino, tricolor com problemas na lateral e numa fase meio complicadinha, 2 derrotas seguidas, até vou na vitória do São Paulo, mas sem tanta confiança. Já Ponte Preta e Ituano, a Ponte é bem favorita e deve fazer os 3 pontos dentro de casa. Para participar com essas ou quaisquer outras apostas, é super simples. Pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na Aposta Ganha e automaticamente depois do depósito, 100% de bônus com valor máximo de R$200. Só é importante lembrar que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Rodrigo Caetano, agora de forma oficial, o novo diretor de seleções da CBF. O anúncio aconteceu, feito pela CBF nessa sexta-feira. Ele chega inclusive com autonomia total para tentar modificar a seleção brasileira e recolocá-la no caminho das vitórias, de acordo com palavras de Edinaldo Rodrigues, o presidente da entidade. Já o Internacional anunciou Wesley como seu novo reforço, ex-atacante do Palmeiras, pertencia ao Cruzeiro, operação de €2 milhões que serão pagos ao Verdão. O Internacional assume a dívida que o Cruzeiro tinha para com o Palmeiras. Por falar em registros, queria contar que o Fluminense oficializou a chegada do Marquinhos. Essa oficialização havia acontecido ontem. Nessa sexta-feira, o nome do ex-atacante do São Paulo, que pertence ao Arsenal, foi registrado no BID, Boletim Informativo Diário. Dessa maneira, ele já fica à disposição para jogar no final de semana. Por falar em BID, o Grêmio conseguiu registrar Duqueiroz, Mike e também Pavon, o atacante argentino comprado do Atlético Mineiro por $4 milhões, valor que equivale a 85% dos direitos econômicos. Federação Paulista anunciou que Rafael Claus será o árbitro do clássico entre Palmeiras e Corinthians, marcado para domingo na Arena Barueri. Claus, que costuma ter mais nome do que quase todos os outros árbitros do futebol paulista. Já a ida do volante Bruno Gomes para o Fortaleza pode subir no telhado. É que o jogador do Curitiba tem demonstrado preferência por jogar no Internacional Colorado, que encontra todas as dificuldades do mundo para fechar com o Thiago Maia do Flamengo. Saideira do giro de notícias, o Santos não conseguiu registrar o Gabriel Brazão, o seu último reforço para o Campeonato Paulista, e esse não registro se deu porque o Santos segue com o transfer ban contra si, ação movida pelo técnico Fabian Bustos, que cobra na FIFA cerca de R$6 milhões do Peixe. Diante desse cenário, o Brazão vai ter de aguardar até a segunda metade do mês de março, quando reabre a inscrição no Campeonato Paulista. Quero falar para vocês agora sobre o Botafogo. Gregory é de forma oficial novo reforço do time de General Severiano. Gregory, que já passou pelo Santos, brilhou pelo Bahia, se mudou para o Inter Miami e foi especulado em vários clubes de futebol no Brasil. Paulo Pitombeira e Botafogo chegaram a um acordo a ponto de o atleta já ter sido inclusive inscrito numa pré-lista. Botafogo tinha até essa sexta-feira para mandar todos os jogadores que ele gostaria de contar na pré-Libertadores a partir da semana que vem, e segunda-feira se encerra o prazo para que esses atletas estejam todos regularizados. O Gregory faz parte de uma lista de outros 5 atletas, ele mais 4 que vão precisar ter essa documentação regularizada até a próxima semana. A má notícia para o torcedor do Botafogo nessa sexta foi a lesão do Luiz Henrique,
lesão na panturrilha de grau 2 e ele deve parar de 3 a 4 semanas. Hora de falar sobre o racha na Libra. Só para recapitular, os clubes de futebol no Brasil decidiram se juntar para discutir direitos de transmissão a partir de 2025. Alguns dos mais populares do país fecharam ou se alinharam e formaram a Libra. Outros formaram um grupo chamado Forte Futebol. Pois bem, a Libra, na semana passada, encaminhou um acordo com a Globo, contrato de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. O problema é que os clubes, especialmente de São Paulo, que integram a Série B do Paulista e fazem parte da Libra, nem foram chamados para a discussão desse debate dos valores com a Globo. E aí Guarani, Ponte Preta, Novo Horizontino e Mirassol deixaram vazar através do PVC que se incomodaram com essa situação e estão marcando para a próxima quinta-feira uma reunião com todos os outros integrantes da Libra. A ideia é entender o porquê dessa exclusão e não se descarta, inclusive, a possibilidade de mais uma debandada dentro da Libra. Entre outros motivos, o que incomoda é a divisão da grana. 1,3 bilhão eu falei para vocês, certo? Somente 3 desses 9 times da Série A que integram a Libra teriam direito a praticamente metade da grana se os valores praticados em 2023 seguirem valendo em 2025. O Flamengo, o Corinthians e o Grêmio embolsaram 632 milhões de reais. Dessa maneira, sobrariam para os outros 6 clubes 668 milhões de reais. Por trás de todos os problemas dessas ligas, sempre há dinheiro. Quero falar agora sobre o prejuízo milionário de Pedro, atacante do Flamengo, autor dos 3 gols na vitória contra o Bangu na última quinta-feira em Aracaju. Pedro, que é titular absoluto do Fla, 5 jogos na temporada, 5 gols marcados, ele barrou o Gabigol. O prejuízo se deu na madrugada de quinta para sexta-feira, pouco depois da vitória do Flamengo. E enquanto Pedro descansava no hotel com o restante do elenco, seu irmão, que estava com o carro do Pedro no Rio de Janeiro, acabou assaltado. Esse assalto aconteceu na linha vermelha. O Pedro ficou sem seu Land Rover Defender, que pode custar até 900 mil reais. Pedro ainda chegou a fazer uma postagem pedindo mais informações sobre o carro, se alguém soubesse do paradeiro do carro, que entrasse em contato via mensagem direta. Só para completar sobre o Flamengo, se o Pedro registrou prejuízo, dá para contar que o Fla está fechando contratação de um jogador. Trata-se de Johan, ou Joan, como queiram. Esse é um meio-campista chileno de 18 anos de idade, chega por empréstimo com opção de compra para o time sub-20. Ele pertence à Universidade Católica e será reforço do rubro-negro para a disputa da Libertadores da categoria sub-20 a partir do mês de março. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, somente Mateuzinho foi registrado no boletim informativo diário. A tendência é que o Pedro Henrique a qualquer momento também tenha seu nome registrado, inclusive já treinou com o restante do elenco. O outro atleta que está em vias de ser anunciado e registrado é o Igor Coronado, que desembarcou por volta das 11 da manhã em São Paulo com 46 malas. Viagem de quase 20 horas desde a Arábia Saudita, foi direto ao CT para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Dando tudo certo, ele vai ter seu nome registrado até às 19 horas. Negociação um pouco mais complicada é do Kaká. Mas não é sobre esses jogadores que eu quero falar nesse vídeo. Preciso atualizar vocês em relação a Ángel Romero e também Patrick. Quero começar falando sobre Ángel Romero. O irmão dele, o Oscar Romero, que vive grande fase com a camisa do Corinthians, concedeu uma entrevista a uma rádio paraguaia afirmando que dirigentes do Timão pediram a ele o telefone do irmão, indicando que pode haver uma negociação. A frase dita pelo Romero foi a seguinte, abre aspas: "O Corinthians está em contato com o Oscar Romero. Me pediram um contato, não sei se vai poder acontecer, mas há interesse do clube. Vamos ver o que acontece", fecha aspas. Fui checar com o pessoal do Corinthians, a informação é um pouco diferente. O que se sabe é que o Oscar Romero quer muito jogar no Corinthians, isso desde que ele rescindiu seu contrato lá na Turquia há mais ou menos 15 dias. Já se ofereceu algumas vezes e o Corinthians entende que o Oscar Romero teria pouca utilidade, especialmente por ser um meio atacante. Ele concorreria com Igor Coronado, com Garro e também com Matias Rojas. Então, apesar do lobby do Oscar Romero, que vive de fato boa fase, não deve acabar acontecendo. Outro nome que surgiu nas últimas horas, o do Patrick, meio atacante ou meio campista que pertence ao Atlético Mineiro, vive fase bem ruim no Galo. O Everton Guimarães,
que é apresentador dos Donos da Bola lá em Belo Horizonte, afirmou que Corinthians e Patrick conversam sobre a possibilidade de uma transferência. Imagino que o Galo não criaria grandes dificuldades. Jogador que nas 5 partidas do Atlético no ano só esteve em campo uma única vez, 30 minutos contra o Atlético. Nos outros 4 jogos não saiu do banco de reservas, jogador comprado por 8 milhões de reais e que custa 800 mil por mês. Cheguei a dizer para vocês alguns dias atrás que o Fluminense fez sondagem e o Galo disse que só o negociaria em definitivo. Antes de gravar esse vídeo, mandei mensagem para o empresário do Patrick, o Marcelo Robalinho, que está numa reunião, ficou de retornar depois. Quem sabe durante a live, a partir das 7 da noite, a gente já tem alguma atualização. Em relação ao Corinthians, a informação que eu recebi é de que o Patrick não faz parte da primeira lista de possíveis nomes. Estou apurando mais detalhes na live, conto para vocês. Combinado? Só para completar sobre o timão, importante contar que o Corinthians também fechou a contratação do preparador físico Heverson Pimentel. Ele pertencia ao Grêmio, o Tricolor ainda tentou subir a oferta para igualar os números oferecidos pelo Corinthians, mas o Pimentel afirmou que precisava voltar a São Paulo, não só pela proposta do Corinthians, mas para ter a chance de estar mais perto da sua família, que toda mora na capital paulista. Preciso te atualizar agora sobre o Vasco, que decidiu declarar guerra à FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco tem sido prejudicado de forma recorrente no Campeonato Carioca, certo? Pelo menos em 3 jogos, o último deles contra o Fluminense. E nessa sexta-feira, o Vasco emitiu uma nota informando que protocolou no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, um pedido de impugnação do confronto contra o Fluminense. Além disso, o Vasco quer a anulação dos cartões aplicados pelo árbitro Bruno Mota Correia, que mandou muito mal durante o jogo e ainda teve uma foto de alguns anos atrás divulgada. Ele é torcedor do Fluminense e era integrante de uma torcida organizada do Flu. Fluminense e Vasco empataram em 0-0 e a atuação dele como árbitro foi bastante contestada. Mas não para por aí. O Vasco exigiu que a FERJ escalasse um árbitro FIFA fora do Rio de Janeiro. A FERJ já anunciou que não aceita esse tipo de intromissão, que confia nos seus árbitros, apesar de já ter afastado 2 juízes formados pela FERJ somente em jogos do Vasco por conta de erros claríssimos. Só queria que você refletisse e lembrasse sempre que Vasco foi o único clube que não assinou o contrato de direito de TV sugerido pela FERJ em parceria com a Brax. Será que por conta disso existe alguma resistência em relação ao Cruz Maltino? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que não registrou novos reforços no último dia de inscrições do Campeonato Paulista para a fase de grupos. O Tricolor até colocou o nome do Rodrigo Nestor, que não fazia parte da primeira lista, por estar contundido. Ele está se recuperando de um problema no joelho. Deve voltar somente para a fase de mata-mata, mas o São Paulo já se antecipou e colocou o nome do Nestor. Seguem abertas 2 vagas. Nicola, mas não escreveu o Nestor, como é que não ocupou vaga? É que o Nestor entra na vaga de atletas formados na base do clube. O São Paulo tem mais 2 vagas disponíveis e elas serão ocupadas se o São Paulo conseguir contratar jogadores na metade do mês de março, quando reabre o período de inscrições no Campeonato Paulista. Vale a lembrança, os times de Série A e B do Brasileiro vão ter somente até 7 de março para contratar jogadores. Se não o fizerem, vão precisar esperar até o mês de julho. Tá? O São Paulo está atrás de um atacante para ser reserva do Caleri, de um lateral esquerdo para disputar a posição com o Wellington e também de um zagueiro canhoto. Queria atualizar vocês também em relação ao boletim médico. O São Paulo enfrenta nesse sábado o Red Bull Bragantino e não terá lateral direito. Rafinha, Moreira e Igor Vinícius todos com problemas. Ninguém sabe ao certo o que o Carpini vai inventar para resolver esse problema. Já Lucas Moura segue sendo ausência, problema na coxa esquerda, mesma questão que envolve o Wellington Rato. Rodrigo Nestor ainda depende de mais alguns dias para estar de volta por conta da cirurgia no joelho. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos às 7, tem programa do Nicola. Abraço, tchau.